Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto Ciência na Religião, em parceria com o canal Paz e Bem. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre o materialismo, ou melhor dizendo, materialismos no plural, porque a proposta de hoje é a gente entender as diversas formas, em que esse materialismo ele é compreendido dentro da ciência ou dentro da filosofia. Às vezes o materialismo ele constantemente ele é tido, como o vilão das religiões porque ele é uma oposição ao espiritualismo. Mas isso é uma forma muito simplista da gente entender essas diferentes visões sobre o materialismo. Então a proposta de hoje é a gente complexificar um pouco mais esses diversos entendimentos sobre o materialismo. A primeira coisa, que a gente vai discutir aqui é o surgimento dessa palavra, né? Esse termo materialismo, ele já circulava na Grécia Antiga, né? Então, o que era aí o materialismo para os filósofos antigos? Nós temos, isso vai datar mais ou menos, né, do século VII antes de Cristo. Então, é bem antiga, né, essa ideia materialista. Ali nós temos um pré-socrático, que é o Tales de Mileto, nós vamos ter também o Demócrito. O Demócrito ficou muito conhecido porque ele que cunhou a palavra átomo, né? Que seria a dimensão menor da matéria seria o átomo. Então ele já criou essa teoria atomista, né, da matéria. E Aristóteles também vai dizer, né, que vai afirmar, né, que as coisas que temos no mundo elas têm sim uma base material. Então esse grupo, né, que inicia ali, vamos dizer, as discussões sobre o materialismo, eles querem ali se opor a uma mera explicação das coisas em razão da vontade dos deuses, né, da manifestação dos deuses gregos. Então é esse movimento de tentar uma outra explicação, né, para aquilo que acontece no mundo, para essa realidade que nós vivemos, que não é meramente divina ali, né, proveniente dos deuses, que são muito conhecidos pelos mitos, né, gregos que circulavam ali naquele momento. Depois disso, né, também na Grécia, nós vamos ter um movimento chamado de movimento materialista que vai se opor ao idealismo platônico, né? Eu acho que todos aqui conhecem um pouco do que é esse idealismo platônico. O Platão ele falava que a realidade verdadeira é a que estava no mundo das ideias, né? Não era bem nesse mundo material que ele seria imperfeito, né? Uma cópia imperfeita do mundo das ideias, porque o mundo das ideias seria o mundo perfeito, é um mundo, né, que é imutável e a gente pelo conhecimento chegaria, tá? A esse mundo, né, para poder viver uma realidade plena do próprio espírito, né, da nossa própria consciência. Então esse materialismo que surge em oposição a essa ideia platônica, ele vai dizer assim, olha, esse mundo material ele vai existir independente da consciência. Então nós temos leis ou explicações, né? Nós podemos observar esse mundo e nós não entendemos esse mundo como um espelho imperfeito, né? Ou uma realização imperfeita desse mundo ideal que estaria em outro lugar. Então é uma questão, né, de você valorizar também esse mundo material e buscar também explicações aqui a partir dessa realidade vivida que existe independente das nossas consciências. Bem, e aí nós temos, né, uma terceira possibilidade de entendimento, um terceiro sentido, que é o chamado materialismo histórico dialético, né? Eu acho que muitos de vocês também já ouviram esse termo. Ele foi desenvolvido por Marx, e Marx ali está no século XIX, em que ele vai se debruçar sobre as causas, né, das transformações sociais. E ele vai buscar na história o que faz, né? Quais são os elementos que faz com que essas sociedades mudam, né? Com que a história se desenvolva, né, em outras direções. E aí ele chega à conclusão, né, de que isso é resultado de um embate, né, de ideias opostas,
né? E essas ideias opostas ou essas forças opostas, é por isso que ele dá o nome de dialético, né? Porque é esse embate que faz com que, por exemplo, as sociedades agrárias deem lugar às sociedades mercantis, que por sua vez vai gerar, né? A partir de um outro embate histórico, né? Considerando aí os meios de produção, a sociedade capitalista industrial ou capitalismo financeiro, e hoje nós até poderíamos dizer de capitalismo informacional, mas também poderia gerar, né, um outro tipo de sociedade que seria a sociedade socialista ou a sociedade comunista. Então ele enxerga o materialismo para ele é você enxergar essas forças para dar explicações em relação à realidade que nós vivemos, considerando a mudança, né, a forma como esses meios de produção eles são apropriados, né, são geridos, se tornam hegemônicos em determinada época histórica. Então não é meramente uma questão de consciência, porque as pessoas desejam que a sociedade seja assim, né? As pessoas vão se adaptando a esses meios de produção e o processo histórico vai dar conta dessas transformações. E uma outra possibilidade seria, vamos dizer assim, o quarto sentido, o quarto entendimento, né, em relação ao materialismo, é o que é chamado de materialismo científico. Esse materialismo científico, ele surge também ali no século XIX, e é acreditado ali aos pesquisadores e cientistas alemães. Para esses pesquisadores, o materialismo, né, científico, ele devia considerar aquilo que as ciências naturais dizem sobre o mundo ou explicam, né, sobre a nossa realidade. Essas ciências naturais basicamente são a física, a química, a matemática, a biologia. Então essas seriam as ciências consagradas ou mais especializadas, né, e que teriam essa credibilidade, essa autoridade para dizer sobre esse mundo, como é que as coisas foram criadas, como é que elas se dão, né, como é que elas se portam aqui. E aí, diferente do Marx, né, que é o materialismo histórico dialético, eles não vão considerar muito esses processos históricos sociais para a compreensão do mundo, tá? Então, eles não entram nessa questão que Marx entrou e vão dar ênfase, sim, às explicações científicas dessas ciências naturais, que são ciências mais duras, né? Então, eles excluem as contribuições aí das ciências humanas que estavam surgindo, né, como sociologia, antropologia, para poder dar explicações sobre o mundo. Existe também um outro entendimento, vamos dizer assim, surgindo, mas isso é mais conhecido no meio espírita, que seria o chamado materialismo espiritualista. Parece estranho, né? E parece meio contraditório, mas na visão espírita isso quer dizer o quê? Os espíritas creem que existe um mundo espiritual que sobrevive, né? A gente sobreviveria após a morte desse corpo físico e encontraria esse outro mundo. Mas esse mundo espiritual, ele é material, ele é concreto, essa realidade, vamos dizer assim, ela se dá numa outra versão da matéria, numa outra dimensão da matéria, mas não deixa de ser matéria. A questão é só a gente entender mesmo qual é a natureza outra dessa matéria que se encontra ali no pós-morte. Então, é uma teoria que está em desenvolvimento, tá? E nesse sentido, ela não se opõe ao espiritualismo, tá? Ela só vai acrescentar que existem também leis materiais, né? Essa concretude, vamos dizer assim, material, mas se formando e se dando, né, em outros aspectos, de uma outra forma, né, a partir aí de uma visão um pouco mais quintessenciada, né, uma outra divisão, uma outra visão, né, uma outra dimensão da matéria, que não é essa que, vamos dizer assim, a gente vive aqui, tá? Mas isso é também uma especulação, né, porque também nós não temos muitos dados aí para poder fazer essa inferência de forma muito definitiva. Bem,
E aí sobra, né, um último conceito, um último entendimento aí, que é um entendimento mais popular, né, que é o nosso senso moral de materialismo. Então, materialismo seria materialista, né? Seria toda pessoa que é apegada aos bens materiais. Nesse sentido, seria a pessoa sovina, a pessoa que só pensa em dinheiro, a pessoa, né, extremamente egoísta. E aí, então, a gente tem uma nova possibilidade, né, de entendimento do materialismo. Então, o que a gente quis dizer com isso tudo, né? Que quando a gente for discutir materialismo, a gente não pode apenas defini-lo a partir de uma oposição ao espiritualismo, tá? Porque nós podemos ter pessoas, por exemplo, que podem ser crentes em Deus, né? Podem acreditar em Deus, podem acreditar numa vida espiritual, mas nem por isso elas abrem mão de um conhecimento da matéria que pode sim ser independente, né, da visão espiritual do mundo que nós tenhamos, né? A matéria também teria um certo grau de autonomia e por isso a gente poderia explicar várias coisas por ela mesma. Então, que é geralmente a visão, né, do materialismo dialético, explicar o mundo, né, por esse embate histórico, social, né, dos meios de produção, né, dessas forças que se opõem, né, para possibilitar as transformações. As ciências naturais mesmo, né, a gente não precisa abrir mão desse entendimento, desse conhecimento trazido pelas ciências naturais, né, para poder compreender melhor como funciona o nosso corpo, como funcionam os fenômenos físicos, os fenômenos químicos. A gente não precisa ser anticientista, né, nesse sentido, para poder dizer que não que o espiritualismo refutaria, vamos dizer assim, essas possibilidades outras de entendimento, né? O que há de comum, talvez, entre todos os tipos de materialismos aqui elencados, é que em nenhum deles, de fato, eles vão, vamos dizer assim, se posicionar a favor de um determinismo divino. O que quer dizer isso? Não se abre mão de conhecer esse mundo material por meio da investigação científica, da investigação histórica, aprofundar-se, né, nesses elementos essenciais da matéria, como é que eles funcionam, né, quais são as causas, os efeitos, as consequências, né, de determinadas vamos dizer assim, de questões biológicas, né, determinadas questões químicas, nesse envolvimento aí dos átomos, né, toda essa dinâmica que está por trás desses elementos materiais. Mas isso, né, eles não chegam, vamos dizer assim, a tematizar a questão espiritual, à exceção, né, dessa linha que eu falei nova que está surgindo dentro do espiritismo, que é o materialismo espiritualista, porque eles não vão focar nisso, eles não se importam em investigar isso, né? Não é nenhuma questão de se opor ou de não se admitir essa possibilidade de uma vida espiritual, ou de ser mais uma força, né, que atue nesse mundo material. Mas não há essa visão determinista, ou seja, não haveria assim um Deus ou forças que controlam tudo a partir do comportamento dos homens e esse ser avaliaria né, esse comportamento humano e enviaria trovão ou uma tsunami, né? Não esse materialismo não vai ser a partir desse determinismo divino, né? Vai se refutar isso, né? Porque existem outras explicações imediatas, né? Que a própria ciência pode comprovar do funcionamento de determinados fenômenos, né? Então não se considera a ira de Deus, né? Ou a benevolência de Deus nesse sentido, tá? Então é importante a gente saber que não são coisas excludentes, tá? Você pode ter pessoas espiritualistas que valorizam esses conhecimentos, né, que são
materialistas, mas do ponto de vista mais científico, né, mais filosófico, mas é bem verdade que não vai haver uma defesa, vamos dizer assim, dessa onipotência geral, divina de um ser absoluto, né, que tem suas vontades, e essas vontades é que determinam o que vai ou o que vai deixar de acontecer aqui no mundo, né? Por enquanto há uma visão bem mais, eu diria mais simples. Por que não? Uma mais simples porque é um entendimento mais imediato daquilo que se mostra, né, na realidade, né, daquilo que nós conseguimos observar a partir do método científico, tá bom? Então é isso, obrigada pela atenção de vocês e até um novo Ciência na Religião, mês que vem. Até mais.